Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Métodos Quantitativos Online. Vamos estar hoje dando continuidade a uma série de vídeos relacionadas com métodos quantitativos, análise de dados, onde nos vídeos anteriores nós abordamos conceitos fundamentais, sobre estes eh, conteúdos, né? Se você ainda não assistiu, vou estar deixando o link na descrição deste vídeo. Hoje nós vamos a conversando sobre as técnicas de análise de dados e para adentrarnos neste conteúdo é imprescindível inicialmente conhecer quais são os ramos ou as ramificações da estatística. Tá? Nesse sentido, nós observamos que a estatística ou o estudo de estatística tem duas ramificações consideráveis: a estatística descritiva e a estatística inferencial, certo? Então, a estatística descritiva, também conhecida como dedutiva, é o ramo da estatística que envolve a organização, resumo e representação dos dados, que, em sentido geral, emprega-se para resumir de forma numérica ou gráfica o conjunto de dados. Restringe-se a descrever os dados que se analisam. No entanto, a estatística inferencial ela vai além da estatística descritiva. Ela, também conhecida como indutiva, é o ramo da estatística que envolve o uso de uma amostra para chegar a conclusões sobre uma população. Uma ferramenta básica no estudo de estatística inferencial é a probabilidade. Então, como se ha descrito, a estatística inferencial vai além dos dados e permite realizar conclusões ou inferências apoiando-se, digamos assim, em dados simplificados e analisados de uma amostra para uma população ou um universo, né? Por exemplo, a partir de uma amostra representativa, né, tomada dos habitantes de uma cidade, poderá-se inferir a votação, por exemplo, de todos os cidadãos que cumpram com os requisitos, né, com um determinado erro de aproximação. No entanto, por exemplo, para realizar um estudo estatístico, a gente tem que realizar, você deve ter presente uma série de passos, né, deste processo estatístico. O objetivo de todo estudo é coletar dados e usá-lo para tomar decisões. Qualquer decisão que seja tomada usando os resultados será tão boa quanto o processo utilizado para a obtenção desses dados. Então, se o processo tiver falha, então a decisão redundante ela poderia ser questionável. Então, embora você possa eh, desenvolver um estudo estatístico, é provável que tenha que interpretar, ou de fato, você deve interpretar os resultados de um. Então, antes disso, deve determinar se os resultados são válidos e, em outras palavras, devemos estar familiarizados com a forma de planejar um estudo estatístico. Então, para realizar um estudo estatístico, você pode seguir as seguintes instruções ou passos. Neste caso, seria identificar a variável ou as variáveis de interesse, né? E a população de estudo, desenvolver um plano detalhado para a coleta de dados, né? Se usa uma amostra, deve ter certeza de que ela seja representativa dessa população, coletar os dados, descrever os dados usando técnicas de estatística descritiva, interpretar, né, os dados e tomar decisões sobre a população usando a estatística inferencial. E por último, por exemplo, identificar os possíveis erros que tenha cometido, né, durante esse processo. Na verdade, por exemplo, poderiam ser identificados como passos ou etapas de uma investigação estatística. Como você observa, ela envolve, por exemplo, inicialmente uma estatística descritiva e a estatística, o análise inferencial, né, no que é a parte da análise de dados, né, e análise da informação que ela foi colhida. Nesse sentido, é importante também, por exemplo, destacar que há dois tipos, né, de dados que são usados na estatística. Eles são chamados, por exemplo, de população e amostra. Uma população, uma coleção de todos os resultados, respostas
medições e contagens que são de interesse, é decir, o total de objetos e as características identificam. Sin embargo, uma amostra é um subgrupo dessa população. Para todas as pesquisas, ela deve ser representativa dessa população. E existem formas de determinar, por exemplo, o tamanho dessa amostra. Em próximos vídeos, nós estaremos trabalhando como realizar o cálculo dessa amostra. Tá? Então, um elemento que a gente deveria destacar nessa a la hora de identificar ese conjunto de datos es que usualmente en la bibliografía utilizamos, por ejemplo, algunas definiciones para nos referirmos, por ejemplo, a población y a muestra. Cuando nós falamos, por ejemplo, de un parámetro, ¿no? Nos estamos refiriendo a una descripción numérica de una característica populacional. No entanto, uma estatística é uma descrição numérica que seria uma característica da amostra. Quando realizamos um estudo, é importante saber, por exemplo, o tipo de dado que está envolvido, a natureza dos dados, né? E com os quais estamos trabalhando. Vai determinar qual será o procedimento estatístico a ser usado, né? E nós vamos a identificar ou a destacar a importância, né, da classificação dos dados e dos níveis de mensuração dos dados para definir las variables, porque es importante para determinar este procedimiento, los procedimientos estadísticos a ser utilizados. Entonces, en este sentido, nos vemos que existen dos tipos de dados, cualitativo e quantitativo, que estão as variáveis, né, ou dados qualitativos, eles podem ser nominal ou ordinal. Exemplos disso, no caso do nível nominal, vai ser sexo, nacionalidade, estado civil. Nível ordinal, temos, por exemplo, o grau de instrução, classe social, estágio de doença, né? Outro tipo de classificação dos dados são as variáveis quantitativas, né? Poderiam ser classificadas como discreta e contínua, né? Neste caso, as variáveis quantitativas são também, por exemplo, classificadas como variáveis escalares, certo? Então, os dados qualitativos, eles constituem atributos, são rótulos ou entradas não numéricas. E os dados quantitativos consistem em medidas numéricas ou contagem. Você pode ver a partir dos exemplos. Se a variável for quantitativa discreta, estamos referindo a quantidade de cadeiras, por exemplo, quantidade de aluno, quantidade de filho, né? Então, aqui a variável ela toma valores isolados e não admite valores intermédios, né? Nós estamos referindo, por exemplo, a um conjunto de números inteiros, né? Sin embargo, a variable contínua, ela pode tomar valores compreendidos entre dos números, então ela está dentro dos números reais. Mas para o efeito da utilização do software, que posteriormente a gente vai estar analisando, variáveis quantitativas elas vão ser definidas como variáveis de escala, né? Variáveis escalares, e que posteriormente vamos a dar sentido a esta explicação. Bem, então, dentro dos métodos de análise de dados, nós temos que ter presente o tipo de análise, né? Neste caso, poderia ser um análise univariado, né, que describe uma variável por vez a partir, por exemplo, de tabelas simples e responde uma pergunta, quem, né? Então, a estatística univariada, ele inclui todos os métodos de estatística descritiva e permitem que permitem análise de cada variável separadamente e também métodos de estatística inferencial para determinar para determinada variável, podendo estar medida para uma ou mais amostras independentes. Então, o TXT, análise de variância simples, é um exemplo típico de um método de estatística univariada, né? Pois indica, por exemplo, como foi dito, que há uma variável só, uma variável dependente, certo? Então, já a análise bivariada,
ela inclui métodos de análise de duas variáveis, né? Podendo ser ou não estabelecida uma relação de causa e efeito entre elas. Então, ela permite direcionar, relacionar duas variáveis, explicar estas duas variáveis. A gente faz uso, por exemplo, de tabelas cruzadas, responde a perguntas como quem e o que, né? São exemplos típicos dessa análise multivariada, o teste para a independência de duas variáveis, como o que quadrado, né? E o estudo de relação linear entre duas variáveis, através de coeficientes de correlação linear de Pearson ou Spearman, ou modelo clássico de regressão linear. Já, por exemplo, a estatística ou análise multivariada, ela permite analisar mais de duas variáveis, né, simultaneamente, é decir, diversas variáveis, sintetizar essa análise utilizando tabelas múltiplas, ou tabelas personalizadas, ou tabelas customizadas, que a gente vai estudar também aqui no nosso canal. Permite responder a perguntas como quem, o que, quando, por qué, y incluye métodos, las relaciones de múltiples variables dependientes o múltiples variables independientes que se establecen o no relación de causa-efeito entre elas. Então, são vários exemplos de estatística multivariada e incluye métodos de análisis de relações, por exemplo, entre indivíduos caracterizados por duas ou más variables. Y esos métodos de estatística multivariada permiten que se explore a performance conjunta das variáveis e se determine a influência ou importância de cada uma, estando as demais variáveis presentes. Tudo bem? Então, nesse sentido, é importante destacar algumas técnicas que a gente vai utilizar na estatística univariada, bivariada e multivariada. Nesse sentido, a estatística descritiva, né? Nós vamos a estudar no nosso canal como fazer essa análise descritiva quando a variável quantitativa é do nível ordinal, né? Quando ela é do nível nominal e quando essa variável é quantitativa no nível escalar, né? Então, tem várias medidas que a gente vai estar calculando, né? Dentro da estatística descritiva, como as medidas de posição, ou medidas de tendência central, como a moda, mediana, meia, né? Outras medidas, por exemplo, de tendência não central, como DCIS, quartis, percentis, né? Medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio de padrão, né? O erro padrão da média, medidas de forma como assimetria e curtose, certo? Então, também em nosso canal vamos estar aprofundando sobre os diversos testes estatísticos que entram dentro da análise bivariada, né? Vamos estar realizando exemplos práticos, isso vai ser objeto de próximos vídeos em nosso canal, aplicação e interpretação dos testes paramétricos e não paramétricos, considerando, por exemplo, o tipo de variável, né? Seja ela nominal, dicotômica, politômica, ordinal, né? Ou, neste caso, uma variável quantitativa, numérica, atendendo, por exemplo, os principais pressupostos para os testes paramétricos e não paramétricos, né? Quando, por exemplo, nós consideramos um grupo, dois grupos, mais de dois grupos, então são elementos que a gente vai ter presente para identificar qual é o teste estatístico que poderia ser aplicado em cada uma das situações. Se o estudo, por exemplo, ele é transversal e temos, por exemplo, amostras independentes, se o estudo é longitudinal com amostras relacionadas, né? Então, vamos a estar aprofundando nesse estudo de análise bivariado. Da mesma forma, outras técnicas que poderiam ser apresentadas, mas considerando o análise multivariado,
é diverso. Existem várias técnicas multivariadas, como análise factorial, conjunta, análise de grupamento, escalonamento multidimensional, regressão múltipla, análise de MANOVA, né? De análise multivariada de variância e covariância, ANOVA e MANCOVA, né? Então, existem vários métodos de análise multivariada com finalidades bem diversas entre si e que nós vamos estar trabalhando nesse canal. Então, se liga e fica atento com as próximas publicações do nosso canal, onde vamos estar trabalhando os diferentes tipos de análise univariado, bivariado e multivariado, certo? Então, a partir da realização dessa técnica, vamos estar fazendo uso ou vão ser desenvolvidas a partir da complementariedade da tecnologia, né? Nesse caso, utilizando, vamos a realizar esses procedimentos ou testes estatísticos utilizando o Excel e fundamentalmente o SPSS. Então, devido aos cálculos tediosos a estatística existiam anteriormente, a tecnologia ela veio fazer um papel muito importante e aumenta a capacidade, por exemplo, dos estudantes, dos empresários, para resolver problemas e que ajudam a reduzir esses possíveis erros de cálculo e o tempo, né, para se concentrar-se fundamentalmente em aquelas análises gráficas e, sobretudo, o que elas suportam, né? Então, existe uma multiplicidade, por exemplo, de, de software, de ferramenta que desenvolve uma análise estatística, tal como são mostrado na tela, né? Os mais comuns, por exemplo, são R, né? View, né? O Minitab, Stata, que são software que ajudam muito no desenvolvimento, por exemplo, dos testes, do realização dos testes estatísticos no ambiente escolar, incluso, né, educacional, mas nós vamos focar fundamentalmente em a utilização do Excel e o SPSS, certo? Então, se gostou, por exemplo, do conteúdo, conecte-se conosco nas redes sociais, tá? E para que fique ligado, né, com publicações futuras sobre métodos quantitativos online. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o like que ajuda com o nosso trabalho e até o próximo vídeo.